Nós falamos do tipo, da família da fonte, mas não chegamos a falar sobre o tamanho dela. Nós vamos ver isso agora. Existem diferentes formas de nós especificarmos o tamanho de uma fonte. Em primeiro lugar, já temos alguns nomes pré-definidos de uma fonte ser pequena, grande, etc. Que é esse font large aqui. Vamos inspecionar e vamos mexer diretamente com isso. O atributo utilizado é o font size. E já temos alguns tamanhos específicos. Larger, que são os maiores. Medium, tamanho médio da fonte. Nós temos o X-large, é o extra large, o extra grande. E outros vinculados ao tamanho menor, por exemplo. Enfim, são nomes que nós já temos pré-definidos que definem alguns tamanhos específicos de fonte. Mas nós também podemos especificar a fonte dando diretamente um valor para ela. Por exemplo, nós temos a unidade de medida EM, que grosso modo equivale a percentual, 100%. 1 EM eu tenho o tamanho normal da minha fonte. 2 EM eu tenho 200%. Então vamos alterar, por exemplo, esse aqui de 1 EM para 2 EM. E vamos fazer o mesmo com fonte 100%. Vamos colocar 200%. Então, grosso modo, e aqui não é nosso objetivo para esse curso irmos a fundo nisso, mas passando uma visão geral, o EM, cada um equivale a 100%, e essa é uma forma de especificar o tamanho. Para um tamanho 0,5 EM ou 50%, nós teremos uma fonte da metade do tamanho padrão. E o tamanho padrão, a priori, equivale a 16 pixels ou 12 pontos. Pixel e pontos são equivalentes, 12 equivale ao 16, tem uma pequena proporção entre eles, mas eles também representam a mesma coisa. Se eu colocar, por exemplo, 24 pontos, ou colocar 32 pixels, nós teremos também a mesma coisa. Então agora nós temos essas 4 fontes do mesmo tamanho, todas representando o dobro de um tamanho normal. Eu coloquei 2 EM, 24 pt, 32 pixels ou 200%. Então, a priori, nós temos 4 formatos quase equivalentes de representação, com diferenças nos valores. Mas existe uma diferença entre eles. Estes dois se comportam de uma forma, pontos e pixels definem um valor fixo, e EM e percentual definem um valor relativo. Vamos ver onde isso afeta. Por exemplo, se nós chegarmos aqui, se nós observarmos o nosso código HTML, nós colocamos tudo isso dentro de div. E eu estou dizendo a div aqui com font size 100%. Então eu tenho uma div que tem 100% e dentro delas várias fontes. Só que agora eu vou colocar essa div com 50%, ou seja, estou dizendo que tudo que está aqui dentro tem metade do tamanho da fonte. Quando eu atualizo, observem, isso afeta apenas o EM e o 100%. Apenas esses dois formatos de medida são relativos ao tamanho da fonte sendo exibida. Se eu alterar agora para 200%, nós veremos que apenas esses dois ficaram 2 vezes maior. Então, essas definições de fontes vão ter um comportamento em determinados dispositivos que estão exibindo uma fonte maior, talvez eles tenham uma resolução muito grande, e se você definir 12 pontos ou 16 pixels naquele monitor, fica ilegível. E você quer que o texto mantenha um mínimo de tamanho para legibilidade. Então você coloca uma fonte a 100% ou a 1 EM e aquele dispositivo vai exibir uma fonte 2 vezes maior e estas fontes especificadas dessa forma serão redimensionadas. Enquanto que estas fontes especificadas dessa forma manterão seu tamanho de 12 pontos ou 16 pixels. Então, existe uma diferença entre estas opções de definição de fontes e estas, que vai afetar casos como o que eu mostrei aqui,
que eu estou dentro de um outro elemento que faz um redimensionamento, e casos em dispositivos específicos que fazem alterações do tamanho da fonte para exibição para garantir a legibilidade. Numa situação normal, nós temos que 100%, 16 pixels, 12 pontos e 1 EM. Numa situação normal, os 4 representam o tamanho padrão de uma fonte.